Olá, eu sou Pedro Doria, essa é mais uma edição do Conversas com Meio. Nosso entrevistado essa semana é o analista político Creomar de Souza. O Creomar é fundador e CEO da Dharma, uma das mais importantes consultorias de análise de risco político. E claro, o que o Creomar está dizendo para os clientes dele que procuram para ele ler o que está acontecendo em Brasília? A gente tem eleição no ano que vem. Quais são as chances? Como é que estão se articulando Lula, Bolsonaro, Ciro, os tucanos? Algum outro candidato pode vir a surpreender? E olha, o Creomar acha que tem um nome que, no caso de Bolsonaro se enfraquecer, pode surgir com força sim, e esse nome ainda não está no radar de muita gente, embora em uma pesquisa ou outra comece a aparecer com força. Quer saber quem é? Quer entender como que ele está vendo o cenário político brasileiro e as chances de cada candidato na próxima eleição? Então vem comigo. Creomar de Souza, há quanto tempo que eu queria conversar com você, a gente não marcava. Muito obrigado por ter aceitado o convite aqui para essa conversa. Pedro, muito obrigado, cara. Sou teu fã. É uma alegria enorme para mim e não deixa de ser importante também para essa trajetória que a gente tem feito, poder participar desse espaço onde a gente tem sempre gente tão qualificada conversando contigo sobre temas que são importantes num momento tão crítico. Pois é, Creomar, quero que você me ajude a entender o tabuleiro de xadrez aí da nossa política com vistas esse momento, né? E evidentemente já de olho na sucessão presidencial no ano que vem. Uhum. Vamos começar por um personagem que eu sei que você tem acompanhado. Gilberto Kassab, presidente do PSD, que se tornou, ao longo dos últimos anos, saltou de um prefeito paulistano para uma eminência parda do jogo político brasileiro. Eu não sei se Rodrigo Pacheco é um candidato com chances de chegar à presidência da República. Mas estão lá, vai assinar a ficha de filiação no Memorial JK, né? Está querendo trazer a coisa, vestir esse manto do Juscelino. Talvez ele não tenha um sorriso tão charmoso quanto o do JK, né, Creomar? O JK era um charme, era um sedutor. E isso era uma arma política muito importante para ele. Agora, o Kassab também não é propriamente um sedutor, ele é um político de bastidores. Me fala um pouco de como você vê esse jogo do Kassab, o que ele tem em vista, qual o papel dele nesse momento que a gente está vivendo. Pedro, eu creio que para início de conversa, assim, é um tópico bastante interessante que me chama muita atenção. Eu creio que tem um traço muito interessante na própria trajetória do Kassab, né? Como você muito bem disse, ele sai de um prefeito paulistano e se torna um articulador político importante para a sustentabilidade dos governos a partir de então. E o Kassab, desde esse movimento em que ele se descola do malufismo e constrói a sua própria alternativa política, que é o PSD, ele trabalha muito bem com uma força que eu considero latente da política brasileira, que é uma espécie de orfandade de uma figura que foi pouco explorada desde o processo de redemocratização, que é o Juscelino Kubitschek. Tanto o perfil político de Juscelino, como a legenda e o legado, foram pouco explorados. E o Kassab vem com essa ideia de ressuscitar a legenda, de fazer com que a legenda propositalmente tenha na figura de JK o seu referente fundamental, e me parece que aí Kassab tem uma percepção muito precisa dos processos políticos, que ele não tem uma ambição desmedida. Isso quer dizer, ele não quer jogar tudo ou nada para conseguir uma presidência que depois não se sustente. Isso é uma característica que eu acho interessante, sobretudo quando a gente contrasta, por exemplo, com o movimento que foi feito pelo Bivar nas eleições de 2018. O PSL era um partido pequeno, Bivar apostou tudo no Bolsonaro e depois o partido meio que implode, né, nesse processo. No Kassab, isso vem numa lógica de longo prazo.
E agora a cartada, e eu creio que a gente não pode subestimar a capacidade que o Kassab tem de ler os processos políticos e entender os fenômenos políticos no Brasil, mesmo o PSD, deputados do PSD apoiando o presidente Bolsonaro em termos de voto no dia a dia, Kassab é a primeira liderança que diz, olha, vai fazer água, não vai funcionar, tem um problema aí, eu vou para outro lado. E ele faz isso e percebe uma espécie de vazio nessa lógica de terceira via, né? Que a gente pode dizer terceira ou quarta via, se a gente trabalhar com a ideia de que o Ciro é a terceira via do nem-nem, ele percebe que tem a necessidade de um nome, que tem uma ansiedade de setores do mercado pelo nome, tem uma ansiedade de setores da sociedade pelo nome, e aí ele começa a promover a sua própria aposta. E ele brinca com um elemento inconsciente importante, né? Que é Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, eleito por Minas Gerais. Não é mineiro oriundamente, né? Assim, alguns amigos mineiros, inclusive, não se cansam de repetir isso, dizendo, olha, ele não é de Minas, né? Mas ele é um senador eleito por Minas Gerais e que tem, em algum sentido, em um momento que é muito turbulento, um tipo de postura que é um tanto quanto equidistante, um tanto quanto silencioso, às vezes atropelado pelos acontecimentos, mas tem a capacidade de ir sobrevivendo nisso. O Kassab acredita que Pacheco pode ser um nome importante nessa movimentação das peças de xadrez. O Kassab vende a ideia que, mais do que isso, que Pacheco pode ser o político a romper a dicotomia Bolsonaro-Lula nas próximas eleições. Do nosso lado aqui, em termos de percepção de casa de análise, a gente acredita que Pacheco pode ser um nome importante para a composição de chapas. A gente não sabe ainda se essa chapa vai ser com o Lula, talvez com o próprio Bolsonaro, ou em específico com o PSDB. E por que eu estou te dizendo isso? Porque quando a gente mede esses nomes de uma possível terceira, quarta via, todos eles tracionam muito pouco, né? E que acaba dando um próprio reflexo do que é o dilema da terceira via, né? Não é só uma questão de falta de nome, é uma questão de falta de mensagem, né? O que é que se entrega? Se for falar, a gente sabe o que o Bolsonaro entrega, né? O Bolsonaro entrega rejeição à política, a ideia de que ele é um herói antissistêmico, uma espécie de revolucionário reacionário, ou seja lá o que isso seja compreendido por uma parte dos seus apoiadores. O Lula vende a ideia de que, na época dele, as pessoas amarravam cães com linguiça nas ruas, né? Então, tem toda essa memória de que se viveu bem, de que a desigualdade se reduziu, de que o crescimento aconteceu. Isso a gente sabe que se entrega. E aí, o eleitor vai ter que decidir com esses dois se ele quer voltar, se ele quer olhar para trás para resolver um problema, um dilema futuro, ou se ele quer dar mais 4 anos para aquilo que ele tem comprado. Quando você trabalha fora disso, eu acho que a grande questão é qual é a mensagem, né? Por exemplo, se a gente pensa em Ciro Gomes, qual é a mensagem? Se a gente pensa nesses grandes postulantes, nessa quantidade enorme de postulantes do que seria a denominada terceira via, qual é a mensagem? Essa mensagem ainda não existe. Então, se de um lado o movimento do Kassab funciona muito bem dentro daquela ideia do bastidor da política, como você muito bem disse, tem uma dificuldade de transformar isso em algo palatável em termos de palanque, né? Vamos lembrar que vai ser uma eleição tumultuada, possivelmente com alguma violência, muito polarizada. E aí, esses 3 elementos anteriores já reduzem a capacidade de uma reflexão menos emocional, por assim dizer. E aí, se você ainda não tem uma mensagem, a tendência de não dar certo é muito alta. Pois é, então deixa eu explorar. Tem várias peças aí que você jogou que a gente consegue explorar. Primeiro, eu consigo lembrar de um certo movimento dos anos 30 que vivia essa dicotomia revolucionário e reacionário ao mesmo tempo, né? Tem um livro muito bom de um cara sobre isso. Até. Daí isso eu não sei. Eu tenho a impressão que o Ciro tem uma mensagem diferente, eu concordo com você, diferentemente dos outros candidatos. Sim. Mas eu acho que o Ciro, embora não comece politicamente como um trabalhista, ele está fazendo um esforço grande para incorporar o manto do Getúlio, do Jango, do Brizola. O discurso dele é muito trabalhista, tem a coisa lá do livro, né? E tem um público, um eleitorado que
que abraçou essa mensagem. É quase como se fosse assim a turma dos Mormons, né? Com o livro do Mormon ali, tipo, eu tenho o livro do Ciro e esse aqui é a solução do Brasil, tudo mais, quer dizer. Mas antes da gente passar para Ciro, para Bolsonaro e para o próprio Lula, a gente vai ter que falar dos tucanos também. Eu queria ainda falar um pouco do PSD. É muito interessante essa coisa de essa tentativa de reconstruir o PSD. E me parece que o Kassab tem uma visão que é profunda do que ele quer dizer com a reconstrução do PSD, porque o PSD tinha muito de PMDB, ou o que o PMDB foi na Nova República, né? O que eu quero dizer? Aquele partido que, apesar do JK e apesar do Dutra, não era um partido que tinha uma vocação para candidatos majoritários, mas você precisava do PSD no Congresso, do apoio do Congresso, do PSD no Congresso, se você queria ter governabilidade. E o PMDB agora MDB, foi um bocado isso, né? Sim. O Kassab não está tentando construir um partido que de fato consiga fazer frente, seja um partido sem o PSD, você não governa o Brasil. Não importa que presidente chegue ao Planalto, você precisará, nos próximos anos, do PSD para governar o Brasil. Eu não estou dizendo que é um centrão, não. Mas é um partido desses de articulação parlamentar. Porque o PSD no passado era isso também, né? Sim. Eu creio que esse movimento, Pedro, ele é bem evidente. Quais são os percalços, por assim dizer, que a gente pode identificar nessa trajetória? É que, ao mesmo tempo em que o Kassab está fazendo esse movimento, você tem outros atores fazendo a mesma corrida. Que significa dizer o quê? Você tem o Kassab com esse movimento do PSD, que ele quer colocar como um partido de centro, um partido de sustentação congressual, e a gente tem um elemento em termos de panorama futuro que auxilia esse processo, que é a própria construção do que venham a ser as federações partidárias, que vai dar um pouco mais de racionalidade, a lógica partidária e esse processo de diminuição do fracionamento partidário, né? E esse é um movimento interessante. Só que, em paralelo a esse movimento, a gente tem outros grupamentos fazendo a mesma coisa. Então, se você pega a união DEM-PSL, ela é feita nesse sentido. Isso quer dizer, você cria um bloco, União Brasil, que por mais que o nome possa talvez até evocar alguma proximidade com essa lógica mais extremada direita do presidente Bolsonaro, ao final do dia, vai ser um partido de centro. Porque você vai ter ali dividindo... Centro-direita, né? Centro-direita. Você vai ter ali, dividindo os espólios, né? Dois pragmáticos, por assim dizer, né? O ACM Neto e o Bivar, que querem colocar o partido ali. Eles dividiram os diretórios, 10 para um, 16 para o outro, e eles querem fazer esse movimento. De outro lado, a gente não pode esquecer também que hoje o partido mais importante do governo é o PP, que também vai querer ocupar esse espaço. E aí, por mais que a gente trabalhe num cenário, por exemplo, de que o PP seja o partido do Bolsonaro e o Bolsonaro perca a eleição, se esse trabalho legislativo for bem feito, independentemente de quem seja o presidente em 2023, com 6, 7 meses de governo, o cara vai ter que sentar com o Ciro Nogueira, vai ter que sentar com o Arthur Lira, né? Vai ter que conversar com a turma para ter sustentabilidade governativa. Então, eu creio que a gente tem uma corrida por esse prêmio de qual o partido que é fundamental para a construção da governabilidade na República Brasileira a partir de 23. Eu creio que o movimento que você lê do Kassab é muito bem estruturado, né? Mas há outros atores que vão buscar isso também. E aí eu creio que essa é a grande pergunta para mim, né, hoje. Tomo a liberdade até de me adiantar um pouquinho nos temas da conversa. Mas é saber qual vai ser o humor nas escolhas de legislativo. Porque um elemento muito forte dessa configuração de legislatura atual é o fato de que essa força antipolítica estava lá presente. Então, você tem uma bancada que é uma bancada meio antipolítica, que cometeu uns erros bobos no primeiro ano de legislatura, mas depois mais ou menos aprendeu ou contratou assessores que impeçam que eles passem algum tipo de vergonha,
no dia a dia do trabalho legislativo, mas eles assumiram uma postura que é de política. E o Bolsonaro gostaria que houvesse uma ressurgência dessa percepção e, mais do que isso, um eventual crescimento dessa bancada. Pelo que eu trabalho como referência, tendo as eleições de 2020 de pano de fundo, eu creio que a gente vai ver um freio de amarração relativo aí, né, nessa tendência de crescimento desse pessoal. E aí é saber qual desses partidos vai ser mais impactante nessa conjuntura. Vamos falar de federações partidárias, então, porque isso é um pedaço importante que ainda não foi, acho que, suficientemente discutido para entender qual é o impacto. A gente passou por um risco que foi o de a cláusula de barreira cair. Isso. E a cláusula de barreira é aquilo que, em essência, se você não fizer pelo menos 5% das cadeiras em pelo menos 2/3 dos estados, aí, se não me engano, a regra é essa, né? Aí você não tem direito à liderança no Congresso, você não tem direito a uma série de prerrogativas que, em essência, faz com que o seu partido não tenha assento para debater qual é a pauta, o seu partido vai definhar. Então você precisa... E é proposital. O objetivo ali, no fim das contas, é fazer com que o número de partidos no Brasil diminua. A gente está com 30, 33 partidos. Qualquer tipo de debate e negociação no Congresso é impossível. O ideal seria a gente ter 1/3 disso, uns 10 partidos. Me parece que seria um número mais ou menos razoável, tal, e a legislação tem esse espírito. Só que aí aprovaram esse contrabando aí, que é a ideia da federação partidária. Então, ao invés de partidos se fundirem, como o PSL e DEM acabaram de fazer, para que se tornem mais fortes, eles poderão fazer federações. Agora, o truque da federação, e nisso a federação é diferente da coligação que a gente já tem sempre, é que tem que ser nacional, ou seja, todas as eleições que aqueles partidos que se federarem participarem tem que ser a mesma federação, e durante os 4 anos da legislatura tem que atuar como se fosse um partido só. Isso. O que eu tenho ouvido, e eu queria testar isso com você, é que essas federações serão pouco interessantes para a maior parte dos partidos. Porque um partido pequeno que se federe com um partido grande vai ser engolido pelo partido grande. Então, são em poucos casos, como, por exemplo, uma coligação, uma junção que faria sentido, muita gente fala, que é aquela de Cidadania, PV e Rede. Que são partidos que operam ideologicamente mais ou menos no mesmo lugar, né? Tem um pé no ambientalismo, tem um pé no liberalismo, tem um pé ali, talvez, numa social-democracia também, mas é uma coisa ali de entre o centro e a centro-esquerda. E eles não precisariam virar um partido só, poderiam fazer uma federação partidária, e faz sentido porque são todos mais ou menos com o mesmo tamanho. Mas que, fora disso, as federações não seriam muito populares. O que você tem ouvido? Qual é a análise que você faz disso? É por aí mesmo, então, mais ou menos? Eu creio que é por aí, Pedro. O que nós temos de fato é que as federações partidárias foram uma espécie de concessão feita diante de uma promessa que havia sido construída pelo Arthur Lira de voltar às coligações. Né? Ele prometeu, o projeto de alteração das regras do jogo eleitoral envolvia essa percepção de que a gente voltava com as coligações, de que você derrubava a cláusula de barreira e mais ou menos normalizava aquilo que a gente, ou traria de novo para o jogo, aquilo que nós tínhamos ali 10, 15 anos atrás, que era bastante confuso para o eleitor, mas bastante proveitoso para as lideranças partidárias. O que me parece que saiu como solução disso, sobretudo graças ao papel do Senado, foi dizer, olha, a gente não vai derrubar a cláusula de barreira, a gente não vai retornar às coligações, a gente dá essa alternativa, que é programática, né? E que dá a possibilidade de partidos que realmente tenham substância de construir uma alternativa. O que nós temos visto até aqui é que isso não tem gerado uma grande atração em termos dos atores. Por quê? Porque essa amarração legislativa, e aí o problema não é concorrer junto, né, em termos eleitorais. Isso aí a turma acha até bom. O problema é a amarração legislativa.
que cria a necessidade de você, em algum sentido, ter um elemento programático mais robusto na sua atividade legislativa. E esse me parece ser o grande dilema da qualidade da legislatura no Brasil. Porque, em algum sentido, quando você pensa no Senado, os senadores têm, por força da legislação, a liberdade de trocarem de partido, se sentirem constrangidos, mas quando você vai à Câmara dos Deputados, a gente tem esse embate que é muito mal resolvido na maioria dos partidos entre aquilo que é o programa e aquilo que é o interesse do deputado na sua atividade cotidiana. E o que nós temos visto, por experiência empírica e empiricamente falando, é que há uma desconexão. Quanto mais o deputado vai entendendo a regra do jogo, as suas próprias necessidades, a sua necessidade de sobrevivência, mais ele vai buscando subterfúgios, meios e instrumentos para não votar com a liderança partidária quando isso desagrada. E aí a gente tem um outro ponto que eu acho que é muito importante para pensar essa mudança do perfil legislativo na nova república. A nova república inclusive a lógica orçamentária da nova república, essa ideia de centralização dos recursos em Brasília, que facilita para muitas questões na construção de políticas públicas, foi tirando do parlamentar a necessidade de ser alguém que está refletindo questões, pensando elementos e propondo leis, e ele foi se tornando um grande pescador de recursos públicos. Porque se o parlamentar não consegue encontrar recursos públicos, Pedro, para levar para a sua municipalidade, ele tem uma vida muito curta. E isso explica, por exemplo, porque governos como o governo Bolsonaro conseguiram sobreviver ao seu pior momento. Assim como isso explica porque o governo Dilma não conseguiu sobreviver ao seu pior momento. Se o governo tem um mínimo de articulação, ele consegue estabelecer uma espécie de blindagem que tira a liderança partidária do jogo e faz com que esse diálogo seja muito pragmático com os deputados. E eu creio que esse é o elemento que vai fazer com que, possivelmente, nós vejamos alguns processos de fusão seguindo essa tendência do União Brasil, em futuro próximo, e talvez um nível baixo de aderência à ideia da federação partidária. Aí o ponto é saber isso, vai ser dependente da qualidade da próxima legislatura, né? Como os próximos legisladores vão enfrentar esse desafio, né? E eu acredito que, por exemplo, em termos de cláusula de barreira, de não coligação, esses dois tópicos vão estar sempre sob ameaça de lideranças partidárias que têm interesses que sejam seus próprios interesses e não o fortalecimento da lógica institucional partidária e do processo decisório legislativo como um todo. Esse é um ponto que você chama atenção, que é incrível como é um ponto básico da compreensão do jogo político no Brasil, e que, no entanto, boa parte dos brasileiros não compreende ele, né? O fato de todos os recursos estarem concentrados em Brasília, o fato de que o governo federal, a União, é a grande arrecadadora de impostos do Brasil, determina que é Brasília quem decide para quem vai dinheiro quando. E, no fim das contas, a principal missão do parlamentar, do deputado federal principalmente, é pegar dinheiro e levar para o seu prefeito, para que o seu prefeito faça campanha para ele na próxima eleição. E a dinâmica é essa. E você acaba produzindo essa máquina que derruba presidentes, que mantém presidentes que não tinham que ser mantidos e tudo mais, né? Tudo está ao redor. Se os recursos forem de arrecadação fossem distribuídos por estados e municípios, se estados e municípios arrecadassem o dinheiro que usam, o dinheiro público, mesmo que a quantidade de dinheiro arrecadada fosse a mesma, o Brasil funcionaria de uma maneira radicalmente diferente, né? E esse é um ponto interessante, Pedro, porque quando a gente pensa em políticas públicas, eu me lembro aqui de um professor que eu gosto muito, que ele dizia assim: política pública dá solução para um problema que você conhece e gera um novo problema que você não faz ideia. E aí, nesse aspecto, quando a gente pensa essa forma como os recursos são concentrados em Brasília a partir de 88, ela tem uma justificativa, né? E aí, essa justificativa está muito vinculada ao fato de que você tinha uma ausência de políticas públicas federais que enfrentassem gargalos de desigualdade ao redor do país, como, por exemplo, o Sistema Unificado de Saúde, ou uma questão de um currículo básico nacional para a educação, ou outras estruturas. O problema é que, em algum momento, isso vai gerando um processo de construção
em que a burocracia por si se torna mais importante do que o problema que ela deve resolver. E isso me parece que é algo que possivelmente eu não verei ser solucionado em termos de vida, porque é uma força profunda muito resistente em termos de Brasil, e que a gente ainda não encontrou uma solução. Porque quando a gente fala, por exemplo, em termos de debate político, pegando esse exemplo que você magistralmente deu agora, e se nós colocarmos uma lupa sobre o Congresso, nós vamos ter uma identificação do debate público, um diagnóstico que me parece, em algum sentido, muito aterrador, que é, por exemplo, várias figuras que estão dentro do Congresso, ou no debate público, como homens e mulheres públicas, em algum sentido, e que tentam ter uma análise, uma percepção mais desregulamentadora da sociedade, não conseguiram ainda conciliar um elemento que é muito crítico para entender o Brasil. O seguinte o Estado precisa ter um tamanho X, Y, Z, o tamanho que a sociedade definir. Mas em uma sociedade que é muito desigual, se você não tiver uma reflexão que encare a desigualdade de frente, você não consegue ter um ambiente de liberdade. Porque o ambiente de liberdade é derivado, de um ponto de vista teórico, do fato de que as pessoas tenham liberdade, pelo menos, de ir e vir, e liberdade de não passar fome, né? E essa pobreza do debate tem alimentado esse ciclo. E aí a gente não consegue, em algum sentido, estabelecer o ponto de ruptura. Onde a gente quebra aqui? Né? Onde a gente, de fato, faz? Porque, ao final do dia, talvez, historicamente falando, aí, me parece que no momento decisivo de uma escolha difícil, essas forças liberais normalmente se abraçam a interesses conservadores. Então, quando você tem que ter uma medida responsável do ponto de vista de regulação do Estado, de definição do Estado, você abraça aquilo que tem de mais reacionário em termos de compreensão da sociedade, de manutenção de determinados privilégios, de determinados benefícios, e, sobretudo, de continuidade de uma lógica que é predatória, sobretudo, sobre os mais pobres. Então, me parece que essa linha do tempo e esse ciclo que você muito bem desenhou tem esse grande elemento diferencial, que é o fato de que a gente não está conseguindo parar a bicicleta para começar a debater. É como se o Brasil fosse um eterno carro andando com 3 pneus e a gente tentando trocar o 4º pneu enquanto ele se movimenta, e nenhuma das duas coisas acaba sendo feita direito. Você sabe que esse movimento que você está observando, para mim, é um profundo mistério da operação do Brasil, né? Rui Barbosa como ministro da ditadura de Deodoro da Fonseca, Roberto Campos como ministro da ditadura militar, Paulo Guedes. Você sempre tem esses liberais, e no caso do Rui Barbosa é um que eu respeito particularmente muito, os outros nem tanto, mas enfim, é aquela coisa de você tem essa doença no liberalismo brasileiro de que você sacrifica seus ideais liberais na esperança nunca realizada, nunca concretizada, porque não dá, de que um autoritário rapidinho dá uma reformada, resolve o problema, transforma o país em liberal e pronto, agora vamos. Isso me parece... Me parece uma espécie de teatro de ilusões, sabe, Pedro? Que me parece que se constrói, que as pessoas realmente... É isso que você disse. As pessoas realmente compram a ideia, elas realmente acham que o melhor caminho para um avanço que construa um espaço de liberdades é pela privação de liberdades. Esse paradoxo que em algum sentido deve ser objeto de estudos psicológicos e talvez psiquiátricos em algum momento, acabam gerando uma percepção da realidade que é difusa, que em algum sentido faz com que muitas dessas percepções estejam de costas para a realidade do país. Porque, de fato, se a gente for parar para pensar em grandes momentos de melhoria qualitativa da vida das pessoas na história republicana, esses momentos se deram em ambientes de mais liberdade, de liberdade política, inclusive. Porque é a liberdade política que dá previsibilidade de regra do jogo para que o investidor, seja ele de qualquer setor, veja, aqui eu sei como a regra do jogo funciona, não preciso colocar 10% do meu orçamento para ser direcionado para agradar fulano ou beltrano que tem uma caneta nas mãos. E isso me leva a um outro elemento que é importante, é que talvez uma parte dessa reflexão liberal brasileira, de fato, não entenda o que é o liberalismo. Assim, de fato, ela esteja presa, ela não tenha lido Stuart Mill, por exemplo.
né? E ela não entenda, de fato, que essa reflexão passa por uma série de estratos, de elementos e de qualificadores que não são meramente as forças de mercado, porque você não tem liberdade de mercado onde você não tem liberdade política, né? Isso é uma correlação direta que está provada, não é por mim, está provada por métricas internacionais. Eu aqui, como casa de análise de risco que eu faço, eu uso essas métricas para dizer para o meu cliente, olha, o risco é esse, tem essa ameaça, tem essa ameaça, tem essa ameaça, né? Mas, de fato, que talvez seja próprio fruto da forma como nós encaramos o conhecimento, essa determinada preguiça na execução da leitura ou o apego a ideias ultrapassadas acaba criando uma espécie de prisão mental que é muito difícil de ser rompida, né? Se nós formos olhar hoje, pensando em alguns temas que estão em voga, a reflexão do Brasil sobre as questões ambientais, a reflexão do Brasil sobre a própria economia, o Brasil está 30 anos atrasado nessas reflexões, para dizer o mínimo, né? Assim, e isso me parece, aí outro dia eu fiz uma brincadeira assim numa rede social, uma amiga até não entendeu, depois e me deu uma aula de literatura, mas tudo bem, serviu para que eu aprendesse alguma coisa a mais, mas assim, por exemplo, quando eu fazia aula de literatura na escola, eu me lembro que tinha as linhas do tempo da literatura, eu sou muito cartesiano, né? Então tinha a linha do tempo aí, romantismo na Europa, e 30 anos depois no Brasil, realismo na Europa, 20 anos depois no Brasil. E me parece que a gente está reproduzindo no nosso cotidiano aquela frase muito célebre, que é, quando uma ideia fica bem velhinha no mundo, ela vem para o Brasil e faz morada e cria um monte de seguidores. Então, o debate, se é que a gente pode dizer que tem um debate sobre liberdades no Brasil, ele tá na pré-adolescência, né? Porque ele ainda não entendeu o quanto que é importante você construir um espaço de tolerância, de aceitação do outro, de acolhimento. E isso acaba fazendo com que todos nós que trabalhemos nesse ecossistema sejamos, em algum sentido, bastante pressionados, né, para respostas que não necessariamente nós temos a capacidade de dar. Cromar, antes que a gente comece a se deprimir falando de o Brasil como está, vamos falar de futuro. Eu queria passar pelo menos por 4 concorrentes aí nessa disputa eleitoral. O ex-presidente Lula, o atual presidente Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e tucanos, seja lá João Dória, seja Eduardo Leite. Ok. Vamos começar com Lula, usando por critério quem está em primeiro nas pesquisas. Ok. O Lula faz 2 jogos simultaneamente. Ele está fazendo um jogo pragmático, como é a característica dele, desde que ele era líder sindical. Está fazendo um jogo pragmático de construção de palanque nos estados e, aparentemente, simultaneamente, o que faz sentido, tentando montar uma base no Congresso para ele já chegar precisando negociar pouco com o Congresso, no sentido de que o grosso da base já está negociada. Ele não é Dilma, né? Ele sabe fazer esse jogo. Sabe fazer o jogo. Agora, enquanto ele faz esse jogo, que é um jogo muito pragmático, o discurso público do Lula parece ser um discurso feito para a militância petista. Não parece ser um discurso que faz aquela tradicional guinada ao centro que se espera de candidatos majoritários. Você acha que é uma coisa só do momento? Você acha que tem uma mágoa que ele acha? Como é que você faz essa leitura de Luiz Inácio Lula da Silva como candidato à presidência neste momento? Eu creio que tem 2 coisas importantes aí disso tudo que você disse, Pedro. A primeira é, o PT precisa resgatar alguns militantes que estão dormentes, né? E aqui, nesse aspecto, eu creio que é muito importante a gente levar em consideração, pelo menos eu levo isso em consideração de maneira muito forte, que o Lula é maior que o petismo. Lula é maior que o petismo, né? E à medida que ele é maior que o petismo, mesmo o PT sendo o único partido de fato orgânico na nossa democracia, ele precisa resgatar alguns desses militantes que, em algum sentido, deixaram de votar. A turma deixou de votar. Eu não vou votar no Bolsonaro, não sei o quê, mas eu vou pegar minha bandeirinha, vou guardar na gaveta e eu não vou às ruas, não foi às ruas pelo Haddad e não irá por nenhum outro nome. E nesse aspecto, o Lula precisa dar ignição no motor, né? Ele precisa que o motor tenha a primeira fase de combustão, isso quer dizer, o carro tem que girar. E ele só vai girar
se ele reestabelecer laços que o PT perdeu pelo exercício do poder com entidades e organizações muito importantes nessa transformação, nesse processo que leva o PT de 79 a 2002 na presidência. Porque não sei se você vai se lembrar tão bem quanto eu, ou talvez muito melhor do que eu, o grande legado das duas presidências Lula é que o Lula trouxe para vários setores, do sistema S a estatais, ele povoou de lideranças sindicais. E um dos elementos que gerou muita dificuldade para o governo Dilma, que era um governo com baixíssima capacidade de articulação política, é que na hora que o governo Dilma precisou de rua, não tinha ninguém para fazer a ligação. Não tinha o famoso agente de ligação, né? Aquele cara que não é governo, que está na entidade, que mobiliza a entidade para apoiar o governo. Isso por quê? Porque todo mundo foi ocupado, todo mundo se acostumou com o poder. O Lula, que provavelmente entendeu isso lá atrás e possivelmente tentou avisar a Dilma, mas o núcleo decisório da Dilma era cercado de pessoas que, assim como a Dilma, eram bastante refratários a qualquer tipo de aconselhamento. Ele viu, não posso fazer isso de novo, eu vou ter que fazer esse diálogo. Então, ele está indo nos movimentos estudantis, ele está conversando com os movimentos sociais, ele está conversando com o movimento negro, com lideranças indígenas, com o pessoal do MST, com o pessoal sem casa, ele está conversando com todo mundo, né? Tentando, inclusive, ocupar um espaço que nos últimos anos, de maneira pouco eficaz, foi gradativamente ocupado pelo PSOL, né? Uhum. Então, ele está tentando retomar esses espaços. E aí é importante que, em termos de comparação, o PT tem muito mais capacidade de atração do que o PSOL. Então, ele esvazia o PSOL em termos de concorrente de ponto futuro. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento, que é esse enlace, ou melhor, se você me der a liberdade, o que eu chamaria de renascimento do Lula em Paz e Amor, que é esse Lula que vai dialogar com o centro, ele sabe que vai ter que fazer isso. Mas ele vai fazer isso quando ele tiver um respaldo simbólico na chapa. Que lá atrás foi o Zé de Alencar e agora a gente não sabe quem vai ser. Pode ser a Luísa Trajano, pode ser o Rodrigo Pacheco, pode ser qualquer um. Ele vai ter que buscar alguém, ele vai encontrar alguém. Na hora que isso for feito, ele vai fazer, me parece que ele vai fazer esse diálogo. Porque tem um ponto importante aí também, nessa conjuntura, e aí, se você me permite, usando o seu critério, já dando uma pincelada de Bolsonaro. O Lula sabe que a eleição vai ser polarizada, né? E o PT sabe que a eleição vai ser polarizada. Só que, diferentemente daqueles que enfrentaram o Bolsonaro em 2018, para o Lula e para o PT não é um problema a eleição ser polarizada. Em algum sentido, o Lula já disse isso em entrevistas, eles inventaram a polarização. O dilema, me parece ser, comprar a ideia de que Bolsonaro é pouco inteligente ou que entende pouco o jogo. E isso é um problema para mim quando a gente fala do ambiente político. Me parece que tem uma percepção muito espairada de que se subestima Bolsonaro. Isso, em termos de análise, me parece equivocado dos atores. Então, assim, o Lula precisa dessa base para bater de frente base contra base, e ele acredita que, batendo de frente base contra base, ele terá que fazer menos concessões ao centro, mas que na hora do vamos ver, as pessoas vão olhar para a geladeira vazia, apesar do fato de que o Bolsonaro vai jogar um monte de dinheiro na sociedade, e que as pessoas vão optar por ele, porque ele errou menos em termos de economia, né? Então, acho que esse me parece ser o movimento que se desenha, né, em termos de estratégia. A gente vai ter uma percepção mais clara disso no momento que o Lula escolheu o vice, né? E aí esse vice vai dar o tom de até onde ele vai no centro. Eu não acho que o Lula vai vir, assim, pelo menos se fizer isso, vai ser um equívoco se ele vier naquele modelo 89, 94, em que o Lula de esquerda, um vice de esquerda, aí, assim, é entregar a eleição para o Bolsonaro. Mas, se eles conseguirem um nome que tenha trânsito com setores da sociedade que são mais conservadores, o eleitor brasileiro é conservador, né? A grosso modo. Se ele encontrar um nome que faça essa interlocução, ele tem como grande vantagem o fato de que, o Bolsonaro possivelmente não vai ficar calado, né? E dois, a situação econômica possivelmente não vai ser boa, tendo em vista que a gente vai seguir com esse grau de erraticidade. Então, acho que esse é o movimento que eu vejo. Então, vamos lá para Jair Messias. Bolsonaro não tem partido ainda, o que é meio bizarro.
para um presidente que vai concorrer. Ele não, você quer conseguir montar um partido, o que é meio que inacreditável também. Eu não estou partindo do princípio, Criomar, de que Bolsonaro seja uma pessoa não inteligente, tá? Mas que existem fortíssimos indícios de incompetência de capacidade de gestão, existem. Em tudo. O governo é um governo ainda mais incompetente do que foi o governo Dilma na gestão. Não me recordo na história, você historiador, de ter havido um governo incompetente a este nível. E isso tem consequências políticas. Uma delas é a quantidade de poder que ele teve de entregar ao Arthur Lira, ao PP. A quantidade de poder na forma de dinheiro, né? Entregou o orçamento da União para o presidente da Câmara dos Deputados, para que ele distribuísse e assim bloqueasse a possibilidade de impeachment. Funcionou, ótimo, mas a que custo, né? Essa coisa de ele criar um escândalo, falar qualquer barbaridade sempre que tem notícia ruim para ele, para dar uma disfarçada. É claro que isso denota uma esperteza política, porque ele frequentemente consegue disfarçar, mas é uma esperteza política para tapar buracos que ele próprio cavou. Entende? Quer dizer, é uma gestão muito confusa, é um processo que existe uma esperteza, mas não é uma esperteza como de outros atores políticos, é uma esperteza sempre correndo atrás do prejuízo. E existe a possibilidade, Criomar, não estou dizendo que seja dado, não estou dizendo que seja o cenário mais provável, mas dada a incompetência, a gente tem que levar em consideração a possibilidade de ele não conseguir chegar ao segundo turno, né? Porque, por exemplo, tudo bem, ele vai dar R$400 para todo mundo. Primeiro, 400 é menos que 600, e as pessoas não esqueceram que elas tiveram 600. E dois, que aumento esses 400 vão representar, de fato, em relação ao Bolsa Família, com a inflação que ele vai provocar por ter mantido o dinheiro do Centrão para não fazer o programa social que tem que ser feito, percebe? Não me parece que o Bolsonaro tem um cenário tão favorável assim a ele, não. É um cenário difícil, não? Então, eu acredito que o cenário é difícil. Eu acredito que o cenário é muito difícil para o Bolsonaro e que se fosse um governo, vamos usar a expressão normal, se fosse um governo normal, que funcionasse dentro da regra do jogo tradicional, daquilo que o Abranches tão bem descreveu no presidencialismo de coalizão, por exemplo, eu creio que a eleição seria mais fácil. O ponto, me parece, que o Bolsonaro e esse núcleo de tomada de decisão dele, que é familiar, né? Assim, são os filhos, são os amigos de caserna, é o pessoal que ele conheceu depois, mas que também é da caserna, e uma galera política que se agregou depois, e todos são políticos, né, no fim, porque se está no governo é político, criou-se uma lógica de muito reforço, de uma espécie de uma ideia de auto-reforço daquilo que se está fazendo, né? E isso explica, por exemplo, a dificuldade de construir um partido. Com o barulho que se criou para construir o Aliança pelo Brasil, teoricamente era para ter funcionado, porque tinha a faca e o queijo na mão. Tinha um monte de deputado que ia para lá, o presidente estava lá, o filho do presidente era o principal articulador, um dos filhos do presidente era o principal articulador, não conseguiram fazer essa transição daquilo que a gente poderia chamar do espaço da política digital para o mundo da política real. Porém, me parece que o grande ponto da competitividade do presidente até aqui não reside no espaço da política real. Reside nesse espaço da política digital, sobretudo na estrutura que eles criaram de propagação de informações e de destruição de reputações via grupos de mensagem instantânea. Eu creio que esse é um ponto importante. E aí a gente tem um outro elemento que me parece que é o que passa na cabeça hoje de muitos dos aliados de ocasião do presidente. Não estou falando daqueles que são núcleo familiar, né? Estou falando basicamente da turma dos outros partidos, que é o partido que for acomodar Bolsonaro não pode perder a eleição, né?
E eu falei alguns minutos sobre isso aqui, dando o exemplo do PP. Mesmo o PP, com toda a habilidade que tem de construir uma lógica de pragmatismo, de tornar-se um ator indispensável na cena política e tal, dependendo do nível de oscilação e de polarização e de talvez violência da eleição, essa transição para a política normal vai ser bastante difícil. Então, esse é um primeiro ponto. De outro lado, o governo tem muita dificuldade de escutar, né? Eu creio que esses elementos que você muito bem levantou, das dificuldades que o governo cria muito para si, vem do fato de que o governo criou uma ideia hermética de que se é crítica, não vale ser ouvido. E à medida que é crítica e não vale ser ouvido, parece que cai meio que naquele dilema da roupa do rei, sabe? Da fábula da nova roupa do rei, que é assim, o rei está nu, andando na rua, mas aí ele diz para todos os assessores que está usando uma roupa maravilhosa, em que só os muito inteligentes conseguem ver a roupa. Então, estão todos os assessores dizendo que a roupa é maravilhosa. E a gente vê, inclusive, uma reprodução desse comportamento de beligerância do Bolsonaro frente por outros ministros. O ministro Queiroga está fazendo isso, o ministro das Relações Exteriores fez isso, né? Então, assim, isso está se tornando recorrente. Qual é o ponto? Há uma aposta clara, ao que me parece, desse grupamento que nasce como familiar e hoje é um grupamento familiar expandido, de que se deve apostar nessa ideia de polarização e radicalismo e de ser antissistêmico. E se parte dessa ideia como sendo a única ideia. O que me parece ser o ponto aí que eu creio que é fundamental para o Bolsonaro como candidato. Quanto mais tumulto, quanto mais barulho, quanto mais ruído, maior é a chance dele entrar no segundo turno. Não porque vai conseguir entregar propostas ou se mostrar como um candidato presidenciável, mas porque você trabalha com uma percepção que deve aumentar nos próximos meses, que é uma sensação de insegurança e de medo diante do futuro. E aí o Bolsonaro trabalha muito nessa lógica da resposta fácil à pergunta complexa. Se nós tivermos uma reprodução dessa percepção de que a política é ruim, de que os políticos não entregam nada, de que os políticos só se preocupam com ele mesmo, ele tem uma chance. E aí me parece que nesse aspecto, Pedro, todos o ecossistema político brasileiro, em algum sentido, cria as oportunidades para que Bolsonaro tenha uma chance. Porque a qualidade das políticas públicas é sempre muito ruim. A qualidade dos homens públicos em trazer um debate qualificado normalmente é ruim. Isso vai se transformando em piora da qualidade de vida das pessoas. Vamos pensar uma coisa muito simples, nós estamos aí ainda nesse impacto de pandemia. E eu nem vou entrar na questão vacinação, tá? Vamos falar de questões simples. Que cidades no Brasil, de fato, conseguiram construir soluções de melhoria na qualidade do transporte urbano durante a pandemia? Um número enorme de brasileiros foi submetido a um enorme risco de contaminação por Covid, porque municipalidades e governos estaduais não tiveram a capacidade cognitiva de pensar soluções de transporte público. E isso tem impacto no voto. E quando tem um cara como o Bolsonaro que se coloca dizendo, olha, somos nós contra eles, isso tem aderência. E aí eu gosto sempre de lembrar o seguinte, tem uma parte do eleitor do Bolsonaro nas classes mais baixas que foi eleitor do Lula e que migrou para o Bolsonaro porque a Dilma não entregou o pacote econômico. Então, se der uma segurada, talvez ele tenha uma chance. Mas é importante lembrar também que mesmo no ápice do auxílio emergencial, Bolsonaro nunca foi um fenômeno de popularidade. O que mostra também os limites desse perfil de ser uma espécie de, com perdão da palavra, uma espécie de tiozão do churrasco que fala tudo que vem à mente e que adora uma polêmica. Tem um limite aí. A ideia, me parece, apostar na descrença dos indivíduos no processo eleitoral para que você diminua o número de votantes e sabendo que quem apoia o Bolsonaro vai votar de qualquer jeito. Acho que esse é um ponto. Ciro Gomes. O Ciro tem uma vantagem perante todos os outros candidatos nem, que ele é conhecido. Sim. Ele tem recall. E isso, quando pesquisas importantes como o Datafolha põem ele com 12% em alguns dos cenários, ele é o único nem que aparece com mais de 10%. Ele é relevante. E 12 é quase 15%. E quem está em 15% está brigando para estar no segundo turno. Quer dizer, o Ciro tem um lugar ali.
Outra qualidade que eu observo no Ciro como candidato é ele. Essa é a minha impressão, tá, Creomar? Eu acho que ele representa uma ideia. Sim. Entendeu? Eu acho que ele tem um projeto de Brasil, e é um projeto de Brasil que, sendo bom ou sendo ruim, é um projeto que ecoa no DNA cultural político brasileiro, porque é aquela coisa de ter um pouco de 50 anos em 5, ter um pouco daquela coisa de Programa Nacional Desenvolvimentista do Geisel, do Getúlio, quer dizer, tem... É algo que o brasileiro entende quando você fala para ele, porque ele entende aquela ideia. Agora, você é um candidato de esquerda. E é muito difícil imaginar um segundo turno sem que seja um candidato que meio que represente a esquerda, um candidato que meio que represente a direita. Eu nem acho que precise ser um candidato de direita contra um candidato de esquerda. Mas um candidato tem que ser um candidato muito fácil, tipo um Fernando Henrique Cardoso, para o eleitor de direita votar. O Fernando Henrique talvez não seja pessoalmente de direita, mas o discurso que o PSDB fazia, tudo mais, tipo, o eleitor de direita estava confortável ali. Assim como você precisa de um candidato quem o eleitor de esquerda esteja muito confortável em votar, mesmo que não necessariamente precise ser, costuma ser. Então, o problema do Ciro, me parece, é que ele tem que tirar o Lula, ele não tem que tirar o Bolsonaro. Não, eu concordo contigo, tá, Pedro? Eu até vou tentar explicar um ponto que eu falei uns minutos atrás, quando eu disse qual é a mensagem. E assim, eu acredito que o Ciro tem uma plataforma. O desafio é transformar a plataforma em mensagem. Quando eu estou falando mensagem, tornar isso como algo de fácil compreensão para um eleitor que o Ciro não alcança hoje. O que eu estou querendo dizer? O Ciro alcança o eleitor que está no Twitter debatendo política. Inclusive, como você muito bem citou, o cara tem lá o livro, ele levanta, ele diz, tem projeto, cadê seu projeto, né? Dá até, se você me permitir, dá até para recomendar aí um debate antigo do Maluf com Covas, acho que pelo governo de São Paulo, em que o Maluf diz que tem programa e o Covas diz que está tudo em branco. Aí pede para ele abrir e tal, um negócio hilário, é bem divertido. Então, assim, tem a plataforma. Isso vira mensagem? Aí vem dois pontos que eu acho muito importantes na estratégia do Ciro. Primeiro, o papel do João Santana, né? Que é o marqueteiro, é o cara que está tentando envelopar o Ciro como essa alternativa de projeto que é o NEM. Essa mensagem vai colar, e eu creio que o Ciro encontrou um espaço, um locus bastante interessante, quando teve aquele entreveiro dele com a Dilma e com o Lula. Acho que ele encontrou um locus interessante ali. Ali ele foi num ponto e disse, olha, tem uns negócios aí que o pessoal não quer dizer. Então, vamos relembrar, né? Vamos relembrar o que o PT fez. Vamos relembrar por onde o PT passou. E isso é um elemento importante, a meu ver, porque ele destrói ou eu não sei se ele destrói, porque não dá para fazer exercício de futurologia, mas ele cria um elemento que trava a narrativa triunfalista do PT. Porque, em algum sentido, a ideia do Lula é construir um discurso triunfalista de que, olha, fizeram tudo que podiam para me afastar do meu povo, mas eu estou aqui de volta, né? Quase já que a gente está falando de Getúlio, né? Na ideia de pega o retrato do velho de novo, bota no mesmo lugar, né? Coloca lá na parede. A ideia é essa. O Ciro diz, olha, vamos lembrar que não tem esse componente persecutório, é parte de uma narrativa muito maior, e tem umas coisas aqui que ninguém nunca pediu desculpas, tem umas coisas aqui que ninguém nunca quer falar. E aí, nesse aspecto, me parece que, apesar do Ciro ter uma fala que, olha, eu vou bater no Lula e vou bater no Bolsonaro, ele vai bater no Lula. E aí, nisso, eu acho que você foi perfeito quando você diz, ele não tem que tirar o Bolsonaro, ele tem que tirar o Lula. Tem que tirar o Lula e vai bater no Lula, e aí tem um impacto, que é o segundo elemento que eu acho importante. Dependendo do nível de pancada que o Ciro der no Lula, isso pode ajudar muito o Bolsonaro e fazer com que o Ciro não entre no segundo turno, mas tirar a capilaridade do Lula. Então, esse é um elemento que a gente vai ter que ver como é que vai se modular. Acho que esse é um ponto importante.
E aí vem um terceiro elemento para a gente fechar essa parte, que é talvez para esses três candidatos, o Lula, o Bolsonaro e o Ciro, nunca, pensando nas eleições todas da redemocratização para cá, essa vai ser uma eleição em que a figura do vice vai ser fundamental. E aí, o Ciro sendo candidato de esquerda, se ele consegue um vice que flerta com esse eleitor de direita, talvez dê uma balanceada. Talvez. Eu não duvido que o Ciro e o João Santana e o Lupe estejam pensando em um vice que seja militar, por exemplo. Eu estava pensando no General Santos Cruz agora. Isso, por que não? Eu não queria arriscar, mas tendo em vista que você é mais inteligente do que eu e já colocou o nome, eu pego e reforço aqui. Por que não o Santos Cruz como vice do Ciro? É nacional desenvolvimento. Você tem uma junção de nacional desenvolvimentismo, do respeito do papel dos militares na conjuntura política, do repúdio à corrupção e uma ideia de fala feita com força. Isso pode ter trânsito. Óbvio, vai depender da capilaridade e da capacidade que o Santos Cruz tenha de se colocar como homem público, homem político, de fazer discurso. Porque esse é um ponto importante também. Os militares não vão deixar de ser parte da equação política no Brasil, independentemente de quem seja o presidente de 2023. Isso não tem para onde escapar. Você vai ter que lidar com isso, né? Mesmo que você fale, vou fazer um retorno aos quartéis, isso vai ter que ser feito com muita calma, isso vai ter que ser feito negociadamente. Não vai funcionar nos moldes que a rapaziada de Grêmio Estudantil e de Diretório Central de Estudantes pensa que vai acontecer. O Brasil é um país complexo, né? Então você vai ter que fazer esse diálogo com muita qualidade, com muita calma. É interessante esse desenho. Vamos falar então agora dos tucanos, Criomar. O PT tem um discurso a respeito da Lava Jato, como se a Lava Jato tivesse sido uma operação contra o PT. E eu não estou ignorando a Vaza Jato aqui, não, que me parece, essa é a leitura que eu faço, deixa muito evidente que os procuradores e o próprio Moro queriam o troféu da cabeça do Lula, não importasse o custo. Agora, a vítima da Lava Jato maior não foi o PT. PSDB e PMDB sofreram muito mais. Sangraram muito. Perderam muitos quadros. O PSDB de longe, o PSDB é o maior derrotado da Lava Jato, porque tinha o seu lugar cativo na polarização brasileira e perdeu esse lugar. Na eleição passada, Geraldo Alckmin estava lá atrás. Ele não chegou ao segundo turno, que era aquela coisa que era garantida para o PSDB. Bem, o PSDB está fazendo um processo que parecia desacreditado, mas parece estar sendo sério, de prévias internas de verdade. É verdade. Não chega a aparecer ainda nos Estados Unidos, mas de fato está havendo internamente no partido um debate a respeito de quem é o melhor nome que o partido pode levar, e o Arthur Virgílio talvez não, mas o Dória e o Leite estão brigando de verdade. Não está fácil para nenhum dos dois essa disputa. Então o partido vai lançar um candidato à presidência da República. Ele tem esse espaço, que é esse lugar. O PSDB se moveu ideologicamente muito ao longo da sua história, né? Ele começa com o Partido Social Democrata, aí vai migrando para o Partido Social Liberal, fazendo aquele movimento que o Partido Democrata americano fez, que o Partido Trabalhista britânico fez. Você tem esse movimento da terceira via lá dos anos 90, né? Que era uma leitura socializada do Reagan e da Thatcher, né? Preocupada com a sociedade de Reagan e Thatcher. Tipo, um pedaço da centro-esquerda europeia e americana abraçando aquelas coisas Milton Friedman e tudo mais. Tudo bem. Só que aí, nos anos 2000, o PSDB vai se movendo mais para a direita. Até que chega o ponto, eu acho que o João Dória é meio que o cúmulo disso, em que ele não era nem um candidato de centro-direita, ele era um candidato de direita a governador do Estado. Quer dizer, tenho a impressão que o Eduardo Leite é um cara que volta para o PSDB dos anos 90. Ao menos parece
Você acha que tem espaço para um tucano disputar e tirar Jair Bolsonaro e um tucano, para a gente voltar a ter um tucano versus um petista no segundo turno? Você vê essa possibilidade como uma possibilidade real? Então, essa é sempre uma pergunta muito boa, né? Porque o Brasil é o país da surpresa, né? Assim, as coisas normalmente saem bastante distintas do que é o planejado. Mas o que me parece, o que me chama muita atenção na conjuntura quando a gente fala do PSDB é que nesse processo em que o partido foi se transformando, um tanto quanto camaleônico, né? O próprio Dória chegou um momento em que ele viu que o Bolsodória não atendia mais, né? E esse me parece ser um elemento central da conjuntura, porque o Dória é a materialização dessa nova política dentro do PSDB. Ele ganha uma eleição para prefeito de São Paulo surgindo praticamente do nada, né? A ideia da parede branca e ele conversando com uma camisetinha polo que ele ia fazer para São Paulo, tudo bem. Tucanos normalmente vencem, né? A eleição para a prefeitura em São Paulo, tá? Tudo bem até aí. Mas o fato é, ele encontrou um locus e entendeu o humor do eleitor ali naquele momento. Depois ele se aproveita da onda Bolsonaro para ser governador do estado. Ele tenta se reinventar com a ideia da vacina, quando ele é o governador que peita o presidente da República e tenta dizer, olha, eu sou um estadista. Alguma coisa ali deu errado. Né? Alguma coisa deu errado, porque se fosse uma situação normal, um governador que fez o que fez para que o país tivesse acesso aos imunizantes, pontuaria hoje no mínimo, entre segundo, terceiro de intenções de voto. E me parece que o que dá errado ali, especificamente falando do perfil do Dória e das métricas dos eleitores observando o Dória, é que parece que há uma sensação de falta de naturalidade. Né? Parece que tudo é muito artificial, tudo é muito encaixadinho, e aí o eleitor olha e não vai. Mas, Criomar, deixa eu te interromper aí, te pedindo Fica à vontade. desculpas. Porque não é só no caso do João Dória, eu estou concordando com você, tá? Não é só o fato de que ele é quase que artificialmente, aquela coisa sempre, o corte impecável, roupa impecavelmente passada. Não é só. Ele fisicamente, dessa forma, transparece uma falta de naturalidade, porque ninguém anda todo arrumadinho e lisinho assim o tempo todo. Mas, além disso, alguém que oscila de ano em ano ideologicamente como ele oscila, você não sabe o que o cara é de verdade. Isso. E me parece que esse é o grande problema desse projeto que ele construiu para si mesmo de tentar ser presidente da República. E provavelmente, muito provavelmente, ele encontrou no Eduardo Leite alguém que dá ao PSDB essa oportunidade de dialogar com um eleitor, que não é Bolsonaro, não é Lula, mas não quer votar no Ciro. Né? O ponto me parece ser, caso o Eduardo Leite, migrando para o segundo nome, né? Caso o Eduardo Leite seja o candidato do PSDB, o grande dilema para ele, como é um dilema para alguns outros candidatos, é que no caso do PSDB não tem mensagem, mas também não tem a plataforma. Isso quer dizer, o Eduardo Leite é governador do Rio Grande do Sul, tudo bem. Mas o que ele fez no Rio Grande do Sul é uma grande incógnita para um pedaço muito grande do país. E aí ele vai precisar construir plataforma e mensagem numa velocidade muito alta, em uma eleição em que os principais candidatos vão fazer muito, muito barulho. E esse me parece ser um grande dilema, não só para ele, mas para qualquer nome que queira se colocar como não sendo parte dessa dicotomia que se apresenta faltando um ano para a eleição. Né? Então, assim, e aí vem um outro problema, que é, à medida que isso não funcione, ou melhor, qualquer que seja a candidatura do PSDB tem alguma dificuldade, surge ainda um outro dilema, que é o que vai ser do partido em 2023. Eu creio que essa eleição é caracteristicamente importante, peculiarmente importante, melhor dizendo, ao PSDB, porque ela pode definir o que é o futuro do partido. Porque não dá para o partido ser uma reinvenção do Partido Republicano Paulista da Primeira República. Por mais que pareçam algumas características, como os perfis de governador e tal,
né? Mas, sobretudo no estado de São Paulo. Mas não dá para ser isso. Tem que encontrar um caminho. E aí, nesse aspecto, o desenho das prévias por si é uma oportunidade que o partido tem de fazer uma reflexão muito profunda sobre si mesmo, né? E, findado o processo, vem um outro ponto que é importante, qual vai ser o... Eu acredito, por exemplo, que se o Arthur Virgílio não for o vencedor, ele não vai criar nenhum tipo de problema para quem for o vencedor. Mas se o Dória não for vencedor, ele vai de fato apoiar o Eduardo Leite ou ele vai sair do partido, porque o importante é o projeto presidencial do Dória? Porque isso também causa uma fissura e diminui a capilaridade desse processo de construção de plataforma e mensagem. Tudo bem. Deixa eu te fazer uma última pergunta. O motivo pelo qual eu pensei os tucanos e não outro grupo é por conta da importância que os tucanos tiveram durante a Nova República. Só que tem Luiz Henrique Mandetta, a gente já falou um pouco do Rodrigo Pacheco, tem Sérgio Moro, que pode se colocar candidato ou não. Existem outros nomes que estariam ali centro-direita, direita, um centro, mas certamente não um centro-esquerda, que se colocam nessa disputa e que, com frequência, aparecem até na frente dos tucanos, embora por um ponto, não muito mais do que isso, nas pesquisas de intenção. Eu sei que é muito cedo, Cleomar, mas alguma outra candidatura dessas te chama a atenção por algum motivo? Olha só, Pedro, até o presente momento, um movimento que me chama muita atenção e a gente não entrou nele, eu não sei, eu vi isso pontuado em uma pesquisa. Me chamou a atenção nos últimos dias o fato de que o Datena apareceu com 10% de intenção de voto em uma pesquisa, né? E assim, e por que isso me chamou a atenção e não esses nomes que estão se tornando tradicionais nesse processo? Por que isso me chamou a atenção? Porque, em algum sentido, esse votante do Bolsonaro, ele vai buscar um outro espaço. Se o bolsonarismo não der respostas, esse votante vai buscar um outro lugar. E aí me parece que, por exemplo, um cara como o Datena, ele pode se colocar como candidato do União Brasil. Pode ser vice do Eduardo Leite? Pode. Mas pode ser também candidato do União Brasil como um projeto do ACM Neto e do Bivar. Tudo vai depender, e eu creio que esse é um ponto importante. Nós vamos ver um processo de nascimento de pré-candidaturas de agora até ali, meados de março, abril, e de morte dessas pré-candidaturas em reacomodações, com um olho na articulação política e um olho nas medições de intenção de voto. E nesse aspecto, é óbvio que, em específico, a União Brasil vai ter muita coisa para ajustar dentro, porque o partido está em pleno processo de fusão. Eu creio que a gente não pode descartar uma reflexão sobre a eventualidade do nome do Datena nesse processo. E aí, à medida que eu vi essa pesquisa, eu passei a assistir o programa, né, para ver o que estava acontecendo. Tem assumido uma linha muito tênue, né, porque ele tem a vantagem de estar na TV todos os dias, ele tem assumido uma linha muito tênue, em que ele critica elementos que são muito próximos daquilo que o bolsonarismo criticava, mas ele não bate diretamente na figura do presidente da República, mas não poupa de críticas, por exemplo, do Paulo Guedes. E aí isso pode gerar um tipo de capilaridade, porque você imagina o seguinte, o cara tá ali na TV, aquilo é material instantâneo para o WhatsApp, o cara corta um vídeo, joga no WhatsApp, joga no Telegram, joga no TikTok, joga no Instagram. E esse elemento digital é uma variável que eu não consigo descartar no próximo processo eleitoral. Óbvio que a gente pensa nas articulações, nos movimentos, naquilo que os grandes caciques tendem a construir, mas eu acho que o processo de disrupção eleitoral que nós vimos em 2018 não se findou ali, ele ainda tem uma crescente. E mesmo que ele não reeleja Bolsonaro, esse componente digital do processo eleitoral vai criar alguns elementos. E sobre o Moro em específico, eu tenho a impressão, e eu gostaria até de te ouvir sobre isso, se você puder, eu tenho a impressão que o Moro perdeu o timing. Eu creio que se ele fosse candidato em 2018, ele seria um game changer, né? Mas em 2022, eu creio que ele vai ser muito bem sucedido no estado do Paraná, talvez, e para fora do país, muito pouco. Assim, eu vejo pouca capacidade de tração, né? Das pessoas votarem em alguém que você conhece muito pouco por uma pauta muito específica.
Eu concordo com você. Eu acho que a ideia do discurso anticorrupção foi uma ideia da eleição de 2018 que não se aplica mais. Você ainda deve ter esse perfil meio udenista na classe média de São Paulo, aqui do Rio de Janeiro. Quer dizer, não acho que ele não teria votos, mas eu não vejo ele como um candidato com mais de 5%, não. Ele não tem carisma, né, Cleomar, para ele criar em cima daquilo, né? E eu acho que esse é um ponto bastante importante também, Pedro, quando a gente pensa a próxima eleição, que é assim, nós teremos, com as suas devidas características distintas, Bolsonaro e Lula sabem conversar com o eleitor. O Ciro também sabe conversar com o eleitor, né? Vai ser um desafio, por exemplo, para qualquer outro candidato que não seja um desses três, de conversar com o eleitor e de entender o humor da eleição. Eu creio que esse é o ponto. E na minha percepção, até aqui, o humor da eleição, o que se desenha como o humor da eleição até aqui, é uma discussão muito séria sobre a resolução das questões econômicas e a capacidade que o governo tenha de gerar soluções para problemas concretos. Eu creio que o Bolsonaro teve a grande vantagem de ser tijolo em uma eleição em que todo o sistema político era uma vidraça, mas Bolsonaro teve muita dificuldade de lidar com problemas concretos. Eu nem estou falando de pandemia, tá? Porque eu acho que a turma vai estar vacinada, e aí o brasileiro médio tem pouca memória mesmo, ele não vai ter os votos de uma parte das pessoas que, infelizmente, perderam seus entes queridos graças à Covid. Mas quando você fala de outros elementos como a carestia, o preço do combustível, eu creio que o Bolsonaro corre um risco muito grande de ser punido por isso. Mesmo com sua narrativa de terceirização de ônus, né? Assim, não sou eu que reajusto, não sou eu que não faço, não sei. Só que aí o grande risco que se coloca para o presidente Bolsonaro, na minha concepção, é se em algum momento algum candidato perguntar para ele, se você não se responsabiliza por nada, por que você quer ser presidente? Que aí a gente cai naquele dileminha do debate do Reagan com o Carter, né? Quando o Reagan vira para o Carter, ele fala, então, me diz aí, no que a vida das pessoas melhorou? Porque se ela não melhorou em nada, não tem por que votar em você de novo. Então, esse é o ponto. Agora, quando a gente pensa também na qualidade do debate público no passado recente, eu acho bem difícil que algum candidato faça essa pergunta para o Bolsonaro. Inacreditavelmente, Jimmy Carter não sabia responder. É isso. É aquela pergunta que mata um candidato, se você não sabe... Isso. Se não sabe responder, acabou ali, né? Cleomar, você não me parece estar otimista que pelo menos um democrata a gente vai eleger, né? Pedro, então, eu aprendi com um professor que era um decano do primeiro curso que eu dei aula de Relações Internacionais muitos anos atrás, era um diplomata aposentado, professor Paulo Mafra, se me permite até mandar um abraço para ele aqui. Ele tinha uma frase que eu achava genial, né? Eu perguntava para ele como estava o dia, ele dizia, tudo na mais perfeita desordem, e piorando, né? Era um amante da entropia. E ele costumava dizer que a grande dádiva da vida dele era ser um otimista esclarecido. Quer dizer, ele quer sempre o melhor, mas sabe que normalmente não vem esse melhor, né? E aí, nesse sentido, eu creio que a minha posição é de otimismo esclarecido. Eu creio que a realização das eleições é um excelente momento, a possibilidade de ter um debate público é um excelente momento, mas eu tenho algumas dificuldades de ver a consolidação de um processo em que a regra do jogo seja mais importante que o nome. Porque eu acho que esse é um dilema que não afeta apenas o Brasil, né? Afeta a região como um todo. Afeta o Brasil, afeta a Argentina, afeta o Chile, né? Vamos pensar o seguinte, quantas vezes em outro momento da vida eu tive discussões acaloradas com entusiastas do modelo político chileno, né? E o Chile pegou fogo. Então, eu creio que esse é o dilema que a América Latina passa e que a gente torce para que melhore. Cleomar de Souza, muito obrigado pela entrevista. Pedro, foi um enorme prazer, cara. Eu sou seu fã, leitor assíduo, acompanho suas falas e vídeos. Me sinto muitíssimo grato, muitíssimo honrado por, diante da minha trajetória, poder fazer parte desse processo aqui. É mais um tijolinho que a gente coloca nesse processo de superação e de construção daquilo que a gente deseja. Obrigado a você pelo seu tempo, Cleomar. Valeu, cara. Obrigadão.